Então, vamos lá. Então, só lembrando aqui, parte inicial do capítulo da gente, os ângulos que nós temos na circunferência. Primeiro ângulo, o ângulo central, mas aí nós temos que identificar na circunferência o que é um arco, ok? O arco é toda a parte da circunferência, então essa parte aqui que nós estamos vendo de vermelho é o chamado arco de circunferência, ok? Então eu tenho um arco AB. O arco de circunferência tem a mesma medida do ângulo central. O que é um ângulo central? É todo ângulo que tem como o vértice o centro da circunferência. Então, o vértice O aqui é o centro da circunferência. Então, o que é que vai acontecer? Toda a medida do ângulo central é igual à medida do arco. Então, se eu disser que o arco AB mede 72 graus, o ângulo alfa ele também vai medir 72 graus. Então, nosso primeiro caso aqui. Outra coisa também, para poder achar a medida do ângulo central, também é possível encontrar através dessa regrinha de 3 que está aqui, que nós já vimos. Na maioria dos casos, não há uma necessidade. Então, o que é esse 2πr aqui? 2πr é o comprimento da circunferência. Então, 2πr corresponde a um arco completo, ou seja, a circunferência em toda a sua totalidade. Então, a circunferência em toda a sua totalidade, ela mede 360 graus. E aí, o que é que a gente vai fazer? E o arco, ele vai medir qual o comprimento? Como a gente não está trabalhando com este tal comprimento, então não é necessário a gente ficar focado nessa parte daqui. Então, a gente só está focado agora no ângulo da circunferência. Então, voltando aqui, ângulo central é todo ângulo que tem como centro, tá vendo? O vértice, desculpe, o vértice tem como vértice o centro da circunferência e ele tem a mesma medida do arco. E o próximo ângulo é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito, o vértice dele, aqui, ele é um ponto qualquer desta circunferência. E o ângulo inscrito, ele tem a metade do arco, então nesse caso aqui ele tem a metade desse arco BC, ou metade da medida do ângulo central. Então, tanto faz. Quem seria o ângulo central? Seria esse aqui, Aqui fica complicado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar uma tela preta que fica mais prático. Bora lá. Então, por exemplo, se eu tenho uma circunferência qualquer de centro O, de arco AB, e eu digo que esse arco mede 90 graus, e eu pergunto qual o valor de x, eu identifico que esse x ele é ângulo central. X tem a mesma medida do arco. X mede 90 graus. Já o ângulo inscrito, hoje ele não está a fim de colaborar. É complicado, viu? O ângulo inscrito, nesse caso aqui, o y, vamos chamá-lo assim, ele vai ter metade da medida do arco, ok? Ou do ângulo central. Então, o valor de y é igual ao arco AB dividido por 2. Então, nesse caso, y é igual a 45 graus. É isso que eu tenho que identificar. Mas olha só.
Deixa eu apagar tudo aqui. E faço isso aqui, ó. Minha pergunta é: quais são os valores de x e de y? Eu quero a participação de vocês. Sendo x um ângulo central, sendo y um ângulo inscrito. Logo, o valor de y vai ser a metade do valor de x. Tanto faz aí quem é que eu vou encontrar primeiro. Me diz aí qual é o valor de x e de y. Oi, pode falar? Isso, correto. Muito bem, isso mesmo, Matheus. Então, é justamente isso que eu estou falando. Então, você tem que lembrar que isso aqui é uma circunferência. Toda circunferência ela mede 360 graus. Então, quer dizer que a MB é só uma parte dela. Esse arco daqui mede 248. O replemento, como assim a gente chama, é o que falta para completar 360 graus, são 112 graus. Então, quer dizer que o arco AB ele mede 112 graus. E, no caso x, ele tem a mesma medida do arco. Então, quer dizer que x mede 112 graus. E y, que é um ângulo inscrito ao mesmo arco, se você reparar, está vendo aqui? Ele mede metade do arco AB. Então, a metade de 112 graus, 56 graus. Muito bem, isso aí. Corretíssimo. Vamos lá, então. Continuando. E aí vamos para alguns casos importantes aqui, ó. Vocês vão reparar que todo ângulo inscrito que tem como arco uma semicircunferência, então lembrando que uma semicircunferência é metade, okay, de uma circunferência. Uma circunferência média 360, então metade vai ser igual a 180 graus. Então repare aí que o ângulo inscrito ABC ele está inscrito sobre uma semicircunferência de arco BC. Então, todo ângulo inscrito em uma semicircunferência será reto. Ok? Sempre. Então, ele vai medir 90 graus. E aí vamos para ângulo excêntrico. Ângulo excêntrico. Esse ângulo excêntrico, o que é que significa? Esse ângulo excêntrico, o vértice dele não compõe um ponto da circunferência. Então, ele pode estar internamente à circunferência e pode estar externamente à circunferência. Então, quando ele é excêntrico externo, está aqui, ó, já está bem claro isso, o vértice é um ponto ao lado de fora da circunferência. Como é que eu vou encontrar esse valor? O valor desse ângulo excêntrico externo será a medida do arco maior menos o arco menor dividido por 2. Então, será a metade dessa medida. A metade da medida da diferença entre o arco maior pelo arco menor. Okay? É sempre do arco maior pelo arco menor. Ou, se você quiser, em módulo. Se você pegar o menor pelo maior. Por que em módulo? Porque você tem que entender que o resultado de um ângulo não pode ser negativo.
Então, nós estamos trabalhando com medida de ângulo. Eu não posso ter essa medida com valores negativos. Então, eu vou ter esta fórmula daqui, ó, que vocês estão vendo. Então, como um exemplo aqui, aqui não pode ser 76, não, fica muito pequeno. Minha pergunta é, qual é o valor de x? Calcula aí para mim e me diz aí qual é o valor de x. X é um arco, ok? E 28 graus aqui é o ângulo excêntrico externo. Qual é o valor de x? Oi. Seria 40? E aí? Você que vai me dizer. Eu acho que não dá 40 não. Isso. Quem foi que falou aqui? Adilson. Isso, Adilson. Olhe direito aí, para ver se não é. Foi Matheus que falou comigo? Foi? Foi? Eu não vejo não, gente, é sério. Eu não vejo não. Minha tela fica toda escura, tanto a tela do computador como a tela do tablet. Então eu não vejo quem está falando comigo. Aí eu fico tentando adivinhar. Vamos lá. O que é que tá acontecendo aqui? Olha só. Esse x aí é um arco. Foi isso que eu avisei para vocês. O ângulo excêntrico aqui é o 28 graus. Então o ângulo excêntrico vai ser igual ao quê? A metade da diferença entre os arcos. Então eu vou ter 108, deixa eu apagar aqui. É uma perturbação desse tablet, viu? 108 graus menos x sobre 2. Então nós vamos ter aqui o seguinte. Eu vou aplicar aqui, ó, o cruz credo, como vocês bem já sabem. Então eu vou ter, tá vendo aqui? 108 menos x igual a 56. Então, menos x vai ser igual a 56 menos 108. Tá entendendo até aí?
Estou resolvendo a equação agora. Então, menos x vai ser igual a menos 52. Como aqui está tudo negativo, vou multiplicar por menos 1. Então, x vai ser igual a 52 graus. Então, eu coloquei de uma forma que não seja básico igual ao outro. Porque você pegar, fazer uma subtração e dividir por 2 é muito fácil. Eu coloquei x aí em uma posição de arco. Vamos lá, vamos continuando. Esse foi o ângulo excêntrico externo. O ângulo excêntrico interno, como vocês já percebem aqui, ó, o vértice dele está no interior desta circunferência. Como é que eu vou determinar para encontrar a medida desse ângulo? Eu vou fazer o quê? A metade da soma dos dois arcos. Então, o ângulo excêntrico interno vai ser a metade da soma dos dois arcos. Pronto. E aí vamos colocar um exemplo aqui, ó. Tem um primeiro arco aqui. Não era nem para colocar x ali, era para colocar x no arco, mas já foi, não tem nada não. E aí, qual é o valor de x? Isso é fácil. Não. 56. Isso aí, Mariana. Lembra da fórmula? O ângulo excêntrico interno vai ser metade da soma dos dois arcos. Cuidado para não ter confusão. O anterior, nós fizemos o quê? Metade da diferença dos dois arcos. Porque ele era um excêntrico externo. Nós estamos agora com excêntrico interno. Então, vai ser metade da soma. Então, nesse caso, x, que é o excêntrico, eu vou ter o quê? X vai ser igual a 86 mais 26 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 112 dividido por 2. X vai ser igual a 56 graus. Está aí. É metade da soma. Ok? Daqui a pouco a gente vai exercitar. Tem um monte de exercício aí que eu coloquei. Quadrilátero inscritível. Em um quadrilátero inscritível, o que é que vai acontecer? A soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. Não mais do que isso. Então, se eu tenho aqui um quadrilátero inscrito na circunferência, então todos os seus vértices estão sobre a circunferência, então eu tenho aqui, ó, 2x mais 38 graus, e aqui eu tenho x mais, deixa eu ver aqui,
Bom, esse aí vai dar em graus e minutos. Eu quero ver, é bom que eu treino vocês aí. Em graus e minutos, quanto é que vai dar aqui? Qual é o valor de x? Responde aí para mim. Não, Brenda. Reveja aí. Não, Hendrik. Oi, diga. Os ângulos opostos. Pronto, pronto. Você não sabe transformar. O que sobrou, por exemplo, vai sobrar 1 grau. Se você fizer a divisão, não é isso? Não sobrou 1 grau? 1 grau você não perde. 1 grau corresponde a quantos minutos? Isso, você converte. Aí você pega esses 60 e divide pelo que você tem que dividir. E aí você vai ter o resultado em graus e minutos. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar? Então nós temos que, nesse caso daqui, a soma dessas medidas aí vai ser igual a 180 graus. Então quer dizer que 2x mais 38 mais x mais 42 é igual a 180. Então nós temos que 3x vai ser igual a 180 menos, não é isso? A soma desses dois aqui, que dá quanto? 80 graus, não é isso? Então 3x ficou igual a 100 graus. Então quer dizer que eu vou ter 100 graus dividido por 3. Não foi aí que vocês pararam? Vamos fazer aqui a divisão. Vamos lembrar aqui. 100 graus dividido por 3. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Desce o 0. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Sobrou 1 grau. Eu não perco ele. 1 grau corresponde a 60 minutos. Eu ponho aqui. Minha divisão em graus terminou. Eu agora vou pegar os minutos que eu tenho aqui que eu converti, tudo que sobrou. Ah, se sobrasse 2 graus, 2 graus corresponde a 120 minutos. E aí vai. É só lembrar, 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos, e aí vai. Então eu tenho 60 dividido por 3 dá o quê? 20. 20 vezes 3, 60, para 60 nada. Então, ó, então meu resultado, x vai ser 33 graus e 20 minutos. Então, todo quadrilátero inscritível em uma circunferência, os ângulos opostos, ok? A soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. Dá um print aí na tela se precisar depois para estudar.
Vamos para o próximo. Bom, para não ficar sempre igual, eu quero vocês resolvendo aí as letras A, B e C. Agora é com vocês. Isso é tudo questão de... Vai ser, como eu falei para vocês, a prova vai ser bem assim, vai ser bem direto. Não tem nada de rodeio. Mas, pela figura, tem figuras aí que são extremamente parecidas. Resolve aí as letras A, B e C. Vou dar 3 minutos para vocês. 1 minuto para cada questão aí que é fácil. Qualquer pergunta, estou esperando, viu? Ah, eu não sei como é que eu vou encontrar isso aqui. Eu dou um auxílio. Nenhuma letrinha, gente?
Coloca aí no chat algum resultado em particular. Mas coloque em particular, não coloque para todo mundo ver, não. Ok? Sempre que você encontrar uma letra, aí eu digo se está certo ou está errado. Ok? Mas coloque em particular, porque aí ninguém vê. Só eu. Ah, tá para Brenda. Pronto. Se for o caso, Brenda passa. Vamos lá? Para não perder tempo? Bom, na letra A, nós temos o quê? Quadrilátero, um ângulo inscrito. Um ângulo inscrito, que é o 2x, ele tem metade da medida desse arco daí. No caso, o arco mede 110 e o ângulo central também mede 110. Então, ele tem metade dessa medida desse ângulo central. Então, significa que eu vou fazer o quê? Na letra A, nós temos que 2x vai ser igual a 110
dividido por 2. Então, 2x vai ser igual a 55, não é isso? Então, x vai ser igual a 55 dividido por 2. E aí a gente vai cair naquele mesmo caso que eu expliquei anteriormente. Eu vou ter que dividir 55 por 2. Então, vai ficar aqui, ó. Então, eu tenho 5 dividido por 2, dá 2. Para 5, 1, baixou 5 aqui. 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Para 15, 1. Sobrou 1 grau, que corresponde a 60 minutos. Aqui eu terminei. 60 dividido por 2 dá quanto? Dá 30. Então, 30 minutos vezes 2 dá 60, para 60 nada. Então, meu resultado aqui de x é igual a 27 graus e 30 minutos. Está aí resolvida a letra A. Vamos ver a letra B. Repare que o ângulo inscrito A, ele mede 10 graus. Quer dizer que esse arco BC, esse aqui, ó, ele mede o dobro desse ângulo inscrito. Quer dizer que o arco BC, ele mede o quê? 2 vezes 10. O arco BC mede 20 graus. Lembre-se que o arco BC... como é que eu vou fazer esse cálculo para saber que está correto? É só você lembrar, ó. BC, o A é metade do ângulo BC, do arco BC. Então, 10, tá vendo aqui? É metade do arco BC. Então, eu vou pegar BC e dividir por 2. Então, fazendo cruz credo, ó, tá vendo? Então, BC vai ser igual a 20. Pronto. Eu precisava desse arco BC porque o ângulo D, ele é inscrito. Então, quer dizer que esse ângulo D, ele é metade do arco BC. Então, a gente pode colocar assim, ó, o ângulo D é igual a BC dividido por 2. Quem é o ângulo D? Aí eu boto 4x. 4x vai ser o arco BC. Quem é o arco BC? 20 dividido por 2. Então, 4x é igual a 10. E aí eu tenho que x vai ser igual a 10 dividido por 4. Aí você vai dizer assim, ó, x vai dar 2,5 graus. Só que tem questões que eles colocam assim. Mas outras questões eles colocam em graus e minutos. Então, 2 graus e meio, ok? E meio grau. Meio grau, se 1 grau corresponde a 60 minutos, meio grau corresponde a quantos minutos? Então, eu vou ter como resultado 2 graus e 30 minutos. Então, as questões elas podem tanto vir com o número decimal, como pode vir com esse resultado em graus e minutos. Então, fiquem atentos às resoluções das questões. Então, está aí resolvida a letra B. Alguma pergunta até então? Então, as duas respostas estão corretas. Para uma questão aberta, sim. O que eu estou chamando a atenção para vocês é, tanto pode vir com um número decimal, como pode vir a resposta com um número em graus e minutos transformado. Então, como a prova de vocês é uma questão objetiva, eu posso colocar ou uma ou outra como resposta.
Dá o print aí na tela. Vamos para a próxima questão, letra C. Letra C, temos aqui o seguinte. O ângulo inscrito A, ele é metade do arco BC. A mesma coisa da letra B. Então, ó, o que é que vai acontecer com a letra C? Então, eu vou ter o ângulo inscrito A é o arco BC dividido por 2. O ângulo inscrito A mede 40 graus. Não é isso? E eu vou descobrir quanto é que mede o arco BC. Eu sei que mede 80, porque ele é o dobro. Ó, é só para efeito de como é que eu vou fazer esse cálculo. Tá aqui, ó. Então, o arco BC mede 80 graus. Pronto. Significa que esse ângulo O aqui, ó, presta atenção nesse detalhe importante. Esse ângulo aqui, ó, ele mede 80 graus. Então, posso dizer, ó, O é igual a 80 graus. Ele é um ângulo central. Então, o ângulo central tem a mesma medida do arco. O que é que vai acontecer? De O para B e de O para C é o que dessa circunferência? Me diz aí. É um raio. E o raio na circunferência, em qualquer ponto dela, vai ter o quê? A mesma medida, não é isso? Não vai ter a mesma medida? Então, significa que esse lado é igual a esse. Logo, eu estou observando que isso aqui é um triângulo isósceles. Então, significa que se eu tenho esses dois lados iguais, o ângulo que forma a base também tem medidas iguais. Agora, ficou fácil de descobrir o valor de x. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, não é isso? Então, x mais 80 é igual a 180. Então, ó, x mais 80 igual a 180 graus. Então, vou ter 2x igual a 180 menos 80. 2x igual a 100. Então, x vai ser igual a 100 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 50 graus. Tá aí o valor de x. Alguma pergunta? Vamos para a próxima questão. Agora nós saímos dos ângulos central e inscrito, vamos para ângulo excêntrico. E é com vocês aí, ó. 1 minutinho e meio aí para resolver essa questão.
Reveja, Matheus. Reveja. Fale. Hum, Deixa eu ver quanto você falou aqui. Ah, desculpe. É porque depois veio outro resultado aqui. Por isso que eu falei. Tá correto. Eu vi o outro resultado aqui. Aí eu confundi. Deixa eu olhar aqui. Quem foi? Foi o de Hendrick. Foi o de Hendrick. Oi, diga. Diga. Mais. O interno, você tem metade da soma. Então, nesse caso daqui, ó, você tem o ACB, tá vendo aqui? Ele mede 100 graus. O DEF mede 36 graus. E o ângulo ali, que é a medida do ângulo APB. Então é esse daqui, que é o ângulo, ó, excêntrico interno. O ângulo excêntrico interno é igual a metade da soma 100 mais 36 dividido por 2. Então x vai ser igual a 136 dividido por 2, 68 graus. Isso foi bem fácil. Esse aqui, resolve esse aí. Esse aí agora é o excêntrico externo. Correto, Hendrik?
Vamos lá? Então temos aqui o seguinte. Esse aqui é o ângulo excêntrico externo. Então P é esse ângulo excêntrico aqui, ó, o vértice do ângulo excêntrico externo. Então ele está dizendo, olha, na figura o arco CMD mede 120 graus. Vamos localizar isso aqui, ó. CMD, então esse arco mede 120 graus. Depois ele diz assim, ó, e o arco ANB, então está aqui, mede 24 graus. Então tem os dois arcos já aí. Ele quer que a gente calcule a medida do ângulo APB. Então, justamente esse aqui, o ângulo X, que é o ângulo excêntrico externo. Então, o ângulo excêntrico externo vai ser 120 menos 24 dividido por 2. Então, vai ser a metade da diferença entre os dois arcos. Então, x vai ser igual a 96 dividido por 2. X vai ser igual a 48. Questão também muito fácil. Vamos começar a aumentar o nível dessas questões, né? Vamos lá para a próxima. Outra questão fácil aí. Agora é um quadrilátero inscrito na circunferência. Qual é o valor de x? Isso é facílima. Correto. Então, nós sabemos que em todo quadrilátero inscrito, vamos dizer assim, mais prático, em uma circunferência, os seus ângulos opostos, eles somam igual a 180 graus. Então, 2x mais 70 igual a 180. Ok? Então, 2x vai ser igual a 180 menos 70. 2x igual a 110. Então, nesse caso, 110 dividido por 2, x vai ser igual a 55 graus. Tá aí. Isso aqui é fácil, não vou nem passar isso daqui. Pronto. Uma questão aí, uma questão tipo prova. Me diz aí a medida de graus do ângulo x é. Leia a questão aí. Ó, você percebe logo que é questão de vestibular, tá vendo? Encontrou x? Eu não sei, Mariana. Esse aí eu nem resolvi ainda. Vou resolver aí ao vivo. Mariana já encontrou 30. Vamos ver aí
Os outros. Deu letra B, deu 20. Duas letras diferentes. Quem será que está certo? Vamos resolver então? Bora lá. A figura a seguir mostra a circunferência em que os arcos ADC e AEB são congruentes e medem 160 cada um. Então aqui mede 160 e aqui mede 160. Logo, eu tenho 320 graus. Sobra quanto para 360? 40, não é isso? Então, olha só o que está acontecendo. Ele está dizendo que esse arco e esse arco são congruentes e cada um deles mede 160 graus. Então, se você reparar, eu já tenho uma parte da circunferência. Então, que parte da circunferência é essa? 160 mais 160 dá 320. Ah, tá certo, Mari. 320. Então, o replemento dele seria o quê? De 320 para 360, 40 graus. Como x é um ângulo inscrito, tem que ter cuidado, viu? Uma questão, porque é uma questão fácil, você ia perder uma questão bem básica aí. Como x é um ângulo inscrito, então x vai ser metade desse ângulo. Então, x vai ser igual a 20 graus. Com que 380 graus veio da onde? Então a resposta é a letra B, 20 graus. Vamos ver mais um aqui. Mais uma questão aí de vestibular. Qual é o valor de x? Vitória, 70 graus. Nem sei, Vitória. Vamos ver aí outros colegas de você. Adilson também encontrou 70. Mateus 70, então deve estar todo mundo certo. Vamos lá? Então, nesse caso aí, ele já está dizendo, é um ângulo excêntrico interior. A questão já deu praticamente o que é que você tem que fazer, não é isso? Então, o que tornou fácil. Se ele não falasse, você teria que correr atrás e lembrar que eu tenho um ângulo que não pertence à circunferência. Não pertence nem ao centro, o vértice dele não pertence nem ao centro da circunferência, e é um ponto interno qualquer da circunferência. Então, nesse caso, ele é um excêntrico interior. E o excêntrico interior é o quê? Metade da soma dos seus arcos, não é isso? Então, o excêntrico aqui seria esse ângulo aqui de 60 graus. Então, eu vou fazer 60 graus, vai ser igual. Os dois arcos eu vou somar, x mais 50, dividido por 2. E aí eu vou aplicar o cruz-credo. Então, eu vou ter x mais 50 igual a 120. Então, x vai ser igual a 120. Isso, menos 50. Isso, Vitória. X vai ser igual a 70 graus.
que é o caso da letra B. Muito bem. Então, reparem que a gente está treinando tipo questões que são prováveis de cair na prova. Então, a prova vai ser bem fácil. Vamos dar uma complicadinha aí. Qual é o valor de x? Questão para pensar, viu? Mas não é complicado. Diga. Deu 90? Não sei. Vamos ver outros resultados aí. Vitória Santos deu 80. Vamos ver quem é que está certo. Mais alguém? Vamos lá? Olha como é que vai ser aqui, ó. Preste atenção. Se vocês repararem, esse ângulo de 45 graus é um ângulo inscrito. E o arco dele é esse aqui, ó. Um ângulo inscrito é metade da medida do arco. Quer dizer que esse arco tem o dobro desta medida. Então, quer dizer que esse arco mede 90 graus. Olha o 35 também. O 35, ele também é um ângulo inscrito. E ele tem esse arco aqui, ó, que vai desse ponto até esse ponto aqui, ó. Quanto é que mede esse arco? O dobro da medida do ângulo inscrito. Mede 70 graus. Pronto. O que você precisava. Para encontrar o valor de x, você precisava dos dois arcos. E outra coisa, você precisa saber também que esse x aí é um ângulo excêntrico interior, um ângulo excêntrico interno. Então, nesse caso,
eu vou ter que o ângulo excêntrico interno é a metade da soma dos arcos. Então, x vai ser igual a 90 mais 70 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 160 dividido por 2. X vai ser igual a 80 graus. Mais uma vez, letra B, não é possível. Ah, tem que ter cuidado. Pois é. Vamos lá. Essa vai ser a última, ok? Mesmo vindo mais. Deixa eu ver se tem mais. Não, ainda bem. Bora lá. Mais uma questão de prova aí. FUVEST São Paulo. Questão de vestibular. E aí, gente? Vitória Santos deu 125. Mais alguém aí? Vamos lá?
olha só. O que é que está acontecendo aqui? Deve estar um monte de dúvidas aí. Primeiro, aqui é um ângulo inscrito, ok? Nós temos esse ângulo inscrito. E ele é metade da medida desse arco aqui, ó. Então quer dizer que esse arco tem o dobro dessa medida. Então esse arco tem quanto? 70 graus. Repare que o que ele quer é a medida do ângulo ADC. Vou mudar de cor aqui. Esse ângulo ADC, que é esse ângulo aqui, ele vai pegar, ó, o arco que vai de A até aqui, eu já sei que mede quanto? 180. Só que ele vai dar continuidade, porque a outra ponta dele está aqui, ó. Ou seja, ele vai pegar todo esse arco aqui. O que eu precisava era saber essa medida daqui, ó, que eu já encontrei, que é 70 graus. Porque esse ângulo D aqui é um ângulo também inscrito na circunferência. Então, do ponto A, passando por B até C, esse arco mede quantos graus? O arco ABC. 250, aqui é 180, não é isso? Mais 70, mede 250 graus. Então, se D é um ângulo inscrito, ele quer a medida de ADC, que é inscrito na circunferência, e ele pega todo esse arco daqui, esse arco medindo 250 graus, então o ângulo D vai ser metade de 250 graus. O ângulo D mede 125 graus. Tá aí, Vitória. Acertou. Pelo menos não deu letra B. Correta. Questão correta. Alguma pergunta? Diga. Isso. Isso. Ah. Não, porque repare que ele mediria 90 se, ó, ele fosse aqui, ó. Aí ele pegaria metade da semicircunferência, tá vendo? Ele não pegou. Ele abriu mais. Ele foi até lá no alto. Ele foi até C. Então ele pegou a soma de tudo aqui, ó, da semicircunferência mais esses 70 graus daqui. Foi isso que aconteceu. Talvez essa tenha sido a sua confusão na questão. Você foi direto para a semicircunferência. Mas, para ser a semicircunferência, eu tenho que pegar o arco e o ângulo inscrito tem que estar na metade da semicircunferência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o diâmetro, ele teria que estar assim. Tá vendo? Aí pegaria todo esse arco daqui, ó. Então aqui automaticamente mede 90 graus. Esse era o problema. Mas você repara que aqui não acontece isso. Ele pega até cá em cima na ponta. Então se ele descesse para cá, aí seria 90 graus. Do diâmetro. Isso, do diâmetro. Isso. Vamos lá então, vamos continuar. Relações métricas. Esse é a última parte do assunto, relações métricas. E aí você tem o teorema das cordas, é só memorizar as formulazinhas, ok? O que é o teorema das cordas? Para não confundir com ângulo excêntrico, ok, gente? Na verdade, aqui a gente não está trabalhando com os ângulos, nós estamos trabalhando com comprimento. Então, a gente está saindo de ângulo, que foi o anterior, para comprimento. Então, não vai dizer, ah, mas aqui é um ângulo excêntrico, ok? Interno. Nós não estamos trabalhando nesse momento mais agora com ângulo, nós estamos trabalhando com comprimento. Então, o comprimento das cordas. Então, a primeira fórmula que nós temos é que, ó,
no teorema das cordas que AP, deixa eu dar uma ampliada aqui nessa questão, eu tenho que AP vezes PB é igual a PC vezes PD. Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Se eu tenho aqui X, é porque você não exercita, Hendrik. Você não vai ficar estacionado no mesmo conteúdo, né? Você tem que exercitar. Bom, pelo teorema das cordas, eu tenho aqui, ó, P, eu tenho A, tenho B, tenho C, tenho D. Pelo teorema das cordas, eu tenho que PA ou AP, tanto faz, vezes PB é igual a PC vezes PD. Então, você tem aqui, ó, AP mede X vezes PB mede 8 é igual a PC, que mede 4, vezes PD, que mede 16. Então, nesse caso, 8x vai ser igual a 64. E eu resolvo a equação. 64 dividido por 8, x vai ser igual a 8. Então, primeiro teorema, teorema das cordas, bem simples. O bom é que o próximo que a gente vai ver, que é o das secantes, ele tem a mesma fórmula. Então, você não vai precisar muito tempo para memorizar. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Só que tem que ter um pouquinho de atenção por conta do comprimento. Então, PA, ok, vezes PB. Então, PB é a soma de PA mais AB. Então, ficar atento nesses detalhes. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa secante, essas duas secantes que nós vamos tentar fazer a relação entre elas. Então, tem um ponto P, A, D. Então, aqui eu digo que mede X, aqui é mede 2, e aqui mede 7. Se eu tenho uma fórmula PA vezes PB é igual a PC vezes PD, então eu vou ter o quê? PA. PA mede quanto? 2. Quanto é que mede PB? PB, ó, é a soma de tudo. Então, 2 mais x. Então, ficar atento a esse detalhe. 2 mais x vai ser igual. PC mede 5. E PD é a soma dos dois. 5 mais 7, 12. Então, aí eu vou, ó, distributiva. 4 mais 2x é igual a 60. Então, nesse caso, 2x vai ser igual a 60 menos 4. 2x vai ser igual a 56. 56 dividido por 2, x é igual a 28. Ok? Então, só não confunda teorema das cordas, teorema das secantes, com ângulo excêntrico interno, com ângulo excêntrico externo. Nós estamos trabalhando aqui nesse momento agora medidas de comprimento. Pronto. E aí eu tenho duas questões. Eu vou pedir que vocês resolvam essas duas questões
E aí, assim que a gente resolver, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a gincana que vai começar hoje. Você já tem lá o post, então leia as regras. Aliás, eu vou ler as regras aqui para vocês verem como é que vai funcionar. Oi, diga. Como é que vai funcionar as regras da gincana a partir de hoje? Que vai começar a partir de hoje. Eu vou explicar, Vitória. Não se preocupe não. Explico direitinho daqui a pouco. Resolve logo essas duas questões aqui, que eu vou ter um tempinho. Ok, são 12h28, termina 12h40, vai dar tempo. A gente vai ter um tempinho aí de mais ou menos uns 8 minutos. Vai sim. Então vale 5 pontos, viu? Essa gincana, não perde tempo. Vai ser nono ano porque já aconteceu, infelizmente já aconteceu com as outras equipes. O nono ano, lembra que Luísa falou na semana passada vocês não poderiam por conta do. Ô Brenda, você não vai para lugar nenhum, Brenda. Daqui a pouco eu explico. Esquece por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa. É melhor. A gincana, ela é virtual. É totalmente virtual. Oi. Isso. Outro da 9. Ok, isso mesmo. Na quinta-feira a gente dá prosseguimento. Ó. Tem bastante aqui pra gente treinar na quinta-feira, tá vendo? Inclusive problemas. Quadrilátero circunscrito. E aqui é só para treinar. Vou voltar lá. Então nós temos aqui o seguinte. Pelo teorema das cordas, temos que 2x vezes x, tá vendo? Não precisa ficar colocando aquele PA vezes PB. Você está vendo aqui que são as cordas, ó. PA, 2x, PB, x. Então 2x vezes x vai ser igual PC vezes PD. Mas se você preferir, ótimo para você. Então vai ficar o quê? 9 vezes 8. Então vai ficar 2x ao quadrado. Já sabe que a gente vai ter uma equação de segundo grau incompleta. Então x ao quadrado vai ser igual a 72 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 36. E isso aqui vai virar um raiz quadrada de 36. Lembrando que eu não posso ter o quê? O tal mais ou menos, porque eu não vou ter medida de comprimento negativa. Então x é igual a 6. Vai acontecer a mesma coisa no outro exemplo. Então eu vou ter x vezes x vai ser igual a 3 vezes 27. Então x ao quadrado vai ser igual a 81. X vai ser igual a raiz quadrada de 81. Então x é igual a 9.